Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a minha convidada de hoje, no segundo broadcast Café com Propósito, Paola Giacomelli, amiga. Boa tarde. Vim aqui conhecer o showroom dela. Ela está com um projeto para 2021 da marca, que faz um tempo que você sonha com isso, né, Paola? Isso, vem lá desde novinha, né? Então eu vou deixar ela se apresentar aqui rapidamente. Quem é a Paola, para quem for ouvir nós no Spotify ou no YouTube, que não conhece ela, né? Nós moramos em Sorriso, Mato Grosso. Aqui ela é bem conhecida, ela nasceu em Sorriso, Paola? Nasci em Sorriso. E ela vai se apresentar aqui rapidamente para vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Paola Giacomelli. A gente está aqui no showroom, né? Como a Neila falou, esse ano eu estou lançando a minha marca de roupa, que sempre foi meu sonho. Com o meu nome, leva meu nome, Paola Giacomelli. Eu nasci aqui em Sorriso, minha mãe sempre foi empreendedora no ramo da moda e parentes nossos empreendedores no ramo alimentício. Então eu e meu irmão somos sócios, fomos crescendo com empresas tanto no ramo da alimentação quanto na moda. Isso aí. Pessoal, eu vou começar pedindo para a Paola contar um pedacinho da história dela de superação. Podemos começar assim, Paola? É linda a história dela, algumas pessoas já conhecem, né? E é um testemunho, na verdade, de vida. E isso mexeu muito com a vida, até com o direcionamento que ela vem dando para o futuro dela. Então eu gostaria que ela comentasse aqui como que foi esse desafio. Quantos anos você tinha, Paola? Eu tinha 24. 24. Novinha, né, gente? E ela passou por uma coisa assim, que é um testemunho de superação, que marcou muito a família dela, a vida dela e os amigos próximos, né? As pessoas que conhecem a história dela. Então eu gostaria que você comentasse com nós num bate-papo aqui, quem que não ouviu ainda. Vou tentar dar uma resumidinha, que é uma história bem intensa, assim. Eu fiquei doente em 2015, então foi assim, de uma hora para outra eu estava super bem e acordei muito ruim. E eu sou bem forte, para quem me conhece, né? Acordei muito ruim, tentei melhorar ali em casa, mas aí a febre, minha mãe começou a medir, já foi para 39,40, fui para o hospital. E aí aqui em Sorriso, no hospital, não conseguiam abaixar minha febre, cheguei no hospital, eles colocavam pano gelado, davam remédio, fazia de tudo, a febre não abaixava. Até os 2 dias que eu fiquei aqui, eu lembro quando eu cheguei, mas eu não tenho muita memória, porque a minha pressão, na verdade, ficou em choque. Sim. E foi por Deus mesmo que aqui em Sorriso mesmo eu mantive viva, porque a pressão ficava 6/3. Nossa. As enfermeiras iam medir e falavam, tá 6/3, tá estragado, buscava outro, 6/3. Não acreditavam que era o real a tua Que pressão. era o real, isso, porque entra em choque, né? Choque séptico. E aí, até que eu fui ficando roxa. Isso, minha mãe que estava comigo que conta, né? E só na base da oração o tempo inteiro. E eu fui ficando roxa e entrou uma enfermeira e falou, mãe, a Paola é roxa assim? Ela tá roxa? Aí minha mãe começou a olhar, ela já estava preocupada, mas acabou que o pessoal achava que era só uma coisinha, não estavam dando atenção. E aí minha mãe já entrou em contato com os médicos da cidade e veio uma intensivista de UTI. E aí foi que ela falou, olha mãe, eu vou tentar estabilizar ela, se ela passar dessa noite ela vai precisar de uma UTI, porque não tinha nem condições de me transportar para uma UTI. E aí foi que no outro dia eu fui para Cuiabá de UTI aérea. E aí lá em Cuiabá que começou a minha experiência com Deus mesmo, assim, desde a hora que eu entrei na UTI, assim, que... Até então, quando você fica doente, você não imagina que vai acontecer uma coisa tão grave contigo. Então, eu não tinha noção da gravidade. E aí, quando eu fui para dentro da UTI, perguntei para uma médica que passou lá, doutora, eu estou bem? E os médicos, né, eles são mais frios. Ela falou, olha, se você estivesse bem, você não estava na UTI. E aí, eu tomei noção da gravidade e foi que eu pedi a Bíblia. Eu falei para a enfermeira para pedir a Bíblia para minha mãe. E ela trouxe a Bíblia. E eu sempre tive isso, de orar e pedir para Deus falar comigo e abrir a Bíblia, sabe? Sim. E aí eu abri a Bíblia em Salmos, e aí o versículo falava assim, eu te livrarei de perigos escondidos e de doenças mortais. Não precisaria de mais nada para você Nada. ter certeza, né? Então naquele momento assim eu já tive certeza que eu não iria morrer. Mas ainda assim foram dias desafiantes, eu fiquei ainda 5 dias em Cuiabá, e aí era muito sofrido, eu estava lúcida, mas sofria muito, sentindo... E eles não descobriam o que você tinha.
Não, aí eles descobriram, eu não sabia porque eu preferia não saber. Colocava o fone quando os médicos passavam e eu queria, né, na fé. Mas eu tive um vírus respiratório, tipo o corona que está tendo agora, Sim. que pega a pessoa, alguns joga no chão. E com isso veio e me deu sepse, que contamina todo o organismo, né? E aí foi que, lá em Cuiabá ainda, então, assim, no 5º dia que eu estava lá, eu estava esgotada, eu falava para Deus que eu não queria, que se fosse para mim passar o que precisasse, eu estava ali, mas que se desse para me falasse alguma coisa, que eu já não aguentava mais. Sim. A incerteza do futuro, né? Do que você passaria ainda. Passava na minha cabeça, será que eu tô com câncer de pulmão? Sim. Passava, eu não sabia o que era, não queria saber, mas pensava, será que é o quê? Será que é muitos meses? Sim. E aí foi de novo que eu passava as madrugadas em claro, apagava tudo e eu não conseguia dormir, porque parece que se eu dormisse eu estava me entregando, eu ia morrer. Então eu ficava sentada na cama insistindo. E aí quando amanheceu eu pedi para Deus falar comigo de novo, abri a Bíblia. E aí veio uma passagem falando que estava chegando a hora de festejar e que era para separar as famílias para servir a Deus. E aí nisso eu comecei a sentir que, sabe, estava chegando o momento da minha cura, mas nesse dia, e eu até escrevi uma carta para minha mãe, falei, mãe, hoje é o dia do meu milagre, coloquei a data, eu falei, só dê glória, que hoje é a vitória. Que lindo. Bem assim, tenho até hoje. E aí, nisso, eles vieram me buscar também para fazer um exame, uma tomografia para ver se eu tinha evoluído. E aí, quando a enfermeira veio e foi me preparar para buscar, eu comecei a orar. E aí, quando eu comecei a orar, eu senti meu corpo inteiro queimando, assim. Sabe quando você sente que está sendo curada? E aí, eles me tiraram para fora da UTI, e estava toda a minha família. E aí, eu falei, correm, orar de joelho e agradecer, porque o meu milagre chegou. Que lindo! É emocionante, viu, gente? Quem viveu na época... quantos anos já fazem, Paola? Fazem 5 anos. A cidade se mobilizou, né, em prol de orações. Eu lembro que as igrejas se uniram para orar por você. Foi uma corrente, muita gente, assim, nessa hora a gente vê, né, gente? Sim. Que eu nem lembra, né? Nem lembrava, oravam, amigas que escreveram cartas me mandaram, né, porque não tinha contato com ninguém, estava isolada dentro da UTI. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui fazer o exame, voltei, meus pais, passou um pouco, chegou no horário da visita, meus pais entraram com todo o jeito do mundo me explicando, queriam me transferir só por excesso de cuidado para São Paulo. Para ter uma segurança. Para ter uma segurança, que ninguém fala a real nesse momento. Mas o que aconteceu? Naquele dia, os meus exames pioraram. No dia que eu falei que era o meu milagre, os exames pioraram. E aí meus pais decidiram me transferir para São Paulo. Para testar a tua fé. Acho que foi. E eu lembro que quando eles entraram e explicaram, eu só falei assim, mãe, pai, eu tô orando, se vocês estão tomando essa atitude, Deus sabe das coisas, e fui tranquila, é porque é para ser. Mas eu tinha certeza que era o meu milagre, sabe? Porque quando você fala com Deus, vive, eu tinha convicção. E aí, eu fui transportada de UTI aérea na madrugada desse dia para São Paulo. Eu tenho um boletim até hoje que fala do dia que tinha piorado, assim. Falava sepse com uso de esquema anterior a 5 dias, com piora grave nas últimas 24 horas. E aí, a sepse, ela vai contaminando o organismo, os órgãos, e vão parando de funcionar. Então, eu já não estava urinando. Sim. E aí, dentro da UTI aérea, ficou como um saco de arroz, assim. Eu comecei a urinar. E aí, cheguei em São Paulo, os médicos já me levaram para a UTI, fazendo bateria de exames. E aí, passado 1 dia e meio, bem dizer, né? Sim. Da bateria de exames, eles entraram no quarto e falaram assim, olha, mãe, você tomou a decisão correta quando decidiu trazer a Paola para cá, porque o estado dela era gravíssimo. Mas foi como se ela tivesse levado uma batida de frente com o caminhão, ele fez assim. Ela tá viva por Deus. Nossa. Porque o organismo dela começou a responder e nós não fizemos nada por ela. Não fizeram porque foi em 1 dia, sabe? Eu cheguei, fiz a bateria de exames e as coisas, 1 dia e meio, assim, que eles falaram isso. E já fui para semi-intensiva. E daí para frente foi só recuperação. Fiquei ainda mais 25 dias lá no hospital fazendo fisioterapia. No total, Paola, de Sorriso, Cuiabá e São Paulo, você lembra o período? Foi uns 32 dias por aí. Porque foram 5 dias em Cuiabá, 2 aqui.
E o restante lá em E o recuperação. restante lá em recuperação, fazendo fisioterapia para respirar, porque tinha atacado o pulmão, Sim. né? Para andar, eu enchei, eu fiquei com 17 quilos de anasarca, assim. Enfim, eu falo, foi uma experiência que realmente quem me conhece fala. Para mim foi tão Você natural a viu. minha mudança, mas falam que mudou, assim, a minha vida, né? E a família toda, né, Paola? E a família toda, E eu falo assim que o propósito era muito maior, não é nem só a família. Eu lembro que Deus falou isso no meu coração. Eram as pessoas que viveram isso junto e que de certa forma foram tocadas, que aumentaram a fé delas, né? Então, Deus sempre tem um propósito para tudo. A gente só tem que... Tem um versículo na Bíblia que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem dos que têm um propósito com Deus, né? Das pessoas que amam a Deus. E você tem, com certeza, um grande propósito, porque você já trouxe muitas pessoas, né? Ativou a fé de muitas pessoas através da sua história. É, muito bacana. lindo. Sempre que eu posso compartilhar, eu compartilho porque realmente Deus usa, né? O Espírito Santo usa e vidas são transformadas. E é né? natural, né? Então, gente, esse é um pedacinho da história da Paola. Agora a gente vai entrar aqui na área profissional, que é uma gigante essa menina aqui. Olhando aqui pro pessoal do Instagram, mas estamos filmando aqui, né? O Bruno tá aqui brigando comigo, gente. Então, a Paola, ela vai contar um pouquinho de como que foi o mundo dela com a moda, que a mãe dela é uma pioneira aqui na cidade. Tua mãe tá aqui há quantos anos, Paola? Ai, 30 e alguns anos. 30 e alguns anos. Então, a Paola, desde berço, ela gatinhava, eu acho, dentro das lojas, Isso, né? Sua mãe teve várias aqui em Sinop. Sim. Eu sou da época da multimarca, Você era famosíssima, cliente, né? assim, desde ratinha. A Neila Eu também, sempre muito estilosa, sempre muito ligada à moda. A mãe da Paola é minha inspiração, viu? A Neuza, ela sempre foi de calça saruel. Eu lembro que na época era chiquérrimo, eu amava o jeito que ela se vestia até hoje. Ela Nós ela até me estamos inspira. fazendo calça saruel. Ah, então, A gente, próxima ó, eu já coleção. separei aqui uns looks lindos, que a Paola tem muito bom gosto e ela tá com uma mega, não sei como a Vanessa A Vanessa é minha sócia. a sócia da Vanessa, da Paola, Vanessa, é uma amiga nossa, é uma pessoa também maravilhosa do mundo da moda. Ela não tá aqui agora, porque senão eu apresentava ela, né, Paola? Mas enfim, Paola, conte um pouquinho o que fez você vir para o mundo da moda e hoje lançar teu projeto, né, que vai estar por esses dias aí em fevereiro, você vai lançar tua marca. Que a gente está aqui no showroom dela. Então, na verdade, é muito engraçado, porque, assim, eu cresci com a minha mãe dentro das lojas, né? Sim. E aí, quando chegou, me formei no 3º ano, aí todo mundo vai estudar, vai fazer o quê? E na época, meu pai falava muito para mim fazer medicina. E aí eu falei, bom, então tá, então vou fazer cursinho para medicina. Mas assim, eu lembro que tem até um seriado, eu esqueci o nome agora, que eu tentava assistir, mas eu pensava, eu não consigo, Não é sabe, pra com mim. isso, não é minha praia. Aí no meio do ano prestei vestibular para medicina e não fiquei tão ruim, fiquei ali na segunda chamada. E aí chegou o final do ano e eu falei, não, mas Não é o que eu quero. não é o que eu quero. E aí eu prestei vestibular para moda e falei, como que eu vou falar isso para minha mãe, né? Tô aqui estudando um ano, ela investindo para fazer medicina. Que era expert na área, né? A Neuza já tinha anos de moda, né? Carreira. Isso. E aí a minha mãe falou, eu liguei para a irmã dela até como que eu ia contornar a situação. Minha mãe já tinha ideia de abrir talvez uma loja de um perfil mais democrático, que atendesse todo mundo. E aí liguei para ela e falei, olha mãe, então, eu prestei vestibular para moda, mas já deixa eu me explicar. Não briga. Eu posso trabalhar durante o dia e estudar à noite aqui no Rio. Eu morava no Rio de Janeiro na época, fazendo cursinho. Ou se você quiser abrir a loja, eu vou estudar à noite, trabalho na loja, enfim. E Tentando aí, achar uma forma dela te aprovar. dela me aprovar, né? E aí, nisso, ela falou, não, moda, você tem professora, você quer fazer moda, você vai lá em Sorriso ver com quantos passos faz macarrão. E ela sabe o que fala, né? E aí, ela, em uma semana, assim, ela tinha mobiliado o apartamento lá, ela vendeu tudo. Tirou você de lá. E me trouxe embora. E eu vim, né, porque Sim. ela tem know-how, tem experiência, a gente nessa, de certa maneira, nessa idade não sabe muito o que quer. Mas eu acho que, na verdade, a gente sabe, mas fica nessa indecisão de seguir o que a gente quer. Então, eu sabia que era moda, mas como meu pai falava medicina... Você queria agradar, às vezes. Tem tudo aquilo. E aí eu voltei pra cá, e aí foi que minha mãe teve a ideia de abrir a Hering, uma franquia pra mim, que ela justamente pensou em abrir
É, porque imaginou, uma franquia é uma escola, né? Claro. Ela na época tinha lido um livro do Abílio Diniz, e o Abílio Diniz, do Eike Batista, eu acho. E ele indicava a pessoa começar com uma franquia. Porque tem toda uma estrutura, né, Paola? Isso. A gente até fez uma live sobre empreendedorismo e várias pessoas agradeceram a dica que você deu. Que elas gostariam de empreender, mas tinham medo de começar sozinha. E uma das perguntas foi essa, você lembra? Lembro. E você falou que você indicaria uma franquia pela estrutura, né? Exatamente, é uma escola, é uma faculdade. O know-how que você tem, ainda mais hoje que eu estou começando com a marca, eu até brinco com a Vanessa, eu falo, meu Deus, franquia é a melhor coisa do mundo, podem abrir. Tem muita estrutura, né? Porque a franquia vem tudo pronto. E você começar um negócio, isso que eu já tenho muito know-how, né? Sim. Mas imagina se não tivesse, então você começar um negócio assim, desde o início, Desafiador. muito desafiador. Então eu super indico. E aí foi que realmente com esse sentido que ela abriu a Hering e deu muito certo. Sim. E aí a gente foi crescendo com isso, a gente teve mais 3 Herings, total de 4. E aí veio o meu irmão, que né, minha mãe sempre empreendeu. Ele na época queria fazer medicina, até minha mãe namorou muito tempo um médico e ele ia fazer cirurgia com ela, então ele ficou naquela, faço medicina, empreendo, mas aí a gente sempre acaba escutando os pais. Aí ele foi, e aí foi da área, aí ele começou comigo como estava dando certo as Herings, ele foi indo, enfim, a gente foi crescendo e ele falou, agora eu quero alimentação, que é a minha praia. E aí foi que a gente entrou na área de alimentação, com os Girafas, que também é uma franquia. E aí, esse ano, assim, completa 11 anos da primeira franquia, e aí, passado esses 10 anos, a gente pensou, bom, agora a gente aprendeu, né, já pegou todo o uma know-how. MBA de montar empresas, né? Isso, e aí foi o momento que nós decidimos por seguir com marcas próprias, né, criar modelos de negócio próprio, e aí que entrou o e-burger, entrou o Do It, e agora a Paola Giacomelli. Uau, gente, olha que história maravilhosa. Eu falo, alguns posts que a Neuza fez, há um tempo atrás, a mãe da Paola, eu fui lá e elogiei que filhos ela criou, né? Porque são pessoas, assim, arrojadas. O Neto tá estudando em São Paulo? E o Neto também, ele que encabeça o projeto do It, do e-burger, né? Porque realmente não está dentro de mim a alimentação. Eu ajudo na gestão, ajudo no marketing, estou ali, mas é dele mesmo, né? Eu fico mais na tomada de decisão e na gestão. Sim. E ele encabeça o do It e o e-burger, e aí eu agora fico focada na moda mesmo. E ele está fazendo medicina, né? Não sei se eu falei, mas ele continua de longe. Outro multitarefas lá em São Paulo. Isso. Paola, muito linda a tua história, eu fico assim impressionada como você dá conta de tudo isso. Quantos anos você tem? 29. 29 anos, gente. Ela acorda, malha sozinha, ela faz HIIT, que eu tô tentando até hoje, não dou conta. E toca todas essas empresas aqui sozinha, porque o irmão dela não tá aqui. E agora tá lançando a marca dela, que é outro desafio. Então, eu super te admiro. Ai, quero te agradecer por estar aqui com nós, né? Dividindo um pouquinho. Tirando da sua agenda um tempinho para nós. Muito obrigada. Obrigada, eu fico grata pelo convite. Imagina. Pela nossa parceria aí, né? A Neila também tem muitas ideias, contribui muito comigo com as ideias, né? Com as já vamos fazer uma coleção cápsula juntas aqui, né, Paola? Isso aí. Já pensamos nisso, né? Já vamos lançar aqui uns looks fashion que eu amo. Paola, como que surgiu a ideia e a coragem? Porque faz muitos anos que está aí guardadinha esse sonho da tua marca própria, né? A gente já conversou em outras fases, mas você não deslanchou. Agora, o que fez você tomar essa decisão de abrir tua marca e lançar em meia pandemia? Que é coragem, né? Tem muitas marcas fechando, fábricas, né, Paola? Você foi em São Paulo agora, final do ano, né? As lojas fechadas, tá bem... Nossa, lá em São Paulo dá até uma tristeza, né, de ir pra lá, porque São Paulo nunca para. E a gente foi pra lá, era restaurante fechado às 4 horas, que dó, era né? Bem... Então, em meio a tudo isso, com certeza é fé, né? Eu sei que você é uma mulher de muita fé, mas o que fez você te dar o impulso de abrir a tua marca? Então, é até interessante, porque até eu me pego chocada como isso realmente era um sonho que eu falava para as pessoas, eu não tenho noção do tanto que eu falava.
Essa semana mesmo eu recebi um comentário no Instagram de uma menina que fez intercâmbio comigo nos Estados Unidos. Ela falou assim, nossa, que legal, você fez sua marca, te admiro muito, e eu caí a ficha, gente. Até pra ela eu comentei. Eu falei, gente, até pra ela eu comentei, e eu falei, como que isso, é isso que me mantém firme diante de todos os desafios, porque não tá nada fácil, mas assim, porque eu vejo que é uma coisa que realmente estava dentro de mim. Sim. Aí eu lembrei que lá nos Estados Unidos, eu conheci um americano e para ele eu contei desse sonho, nem, sabe, até eu fico impressionada como isso estava dentro. E eu cheguei com ele numa fábrica nos Estados Unidos. Uau! Eu tenho os vídeos até que eu filmei tudo, e eu lembro que no meio do caminho eu falei, gente, porque foi muito longe, assim, uns 40 minutos eu falei, eu conheci na igreja, sim, menos mal. Tava em boas mãos, pelo menos. Era uma turma e eu contei, ele falou, olha, eu tenho uma amiga que ela tem fábrica, tem uma marca assim, assim, assado. E aí eu no meio do caminho falei, meu Deus, como que eu tive coragem de estar vindo com uma pessoa, sim, que eu nem conheço. Longe. Mas eu fui numa fábrica, conheci essa mulher lá, enfim. Então, realmente, é uma coisa que está enraizada em mim desde lá de trás, quando eu falei que para minha mãe que queria fazer moda, eu já pensava em ter minha marca própria, né? Tanto porque a gente vê, às vezes, quando você compra no varejo, você fala, se fosse assim, venderia mais, porque eu vim do varejo, não vim do atacado. Então, no varejo, você está ali no chão com o cliente, no provador. Você, sim, sabe o que funciona e o que não funciona para o consumidor final. E aí, às vezes, te dá vontade de fazer uma peça que você não encontra no mercado, ou você sai comprar e fala, putz, não tem que eu comprar. Então, eu tinha essa vontade de fazer a marca própria. E eu vinha há muitos anos, a Vanessa mesmo, eu conheço, sim, ela... A minha mãe conhece ela quando ela morou aqui em 2018. E aí, minha mãe sabia que ela trabalhava em fábrica. Sim. E aí, em 2016, eu fui trocar ideia com ela sobre produção, e aí eu achava caro, ainda acho. Achava caro e não era o foco, né? A gente tem que ir por etapa. Em 2016, a gente estava abrindo girafas, e aí eu falei, não, agora vamos focar no girafas, mas sim, um dia eu vou fazer. E ia protelando. Ia protelando, E aí foi que a gente começou a seguir com a ideia própria do Do It, na alimentação e do e-burger. E aí foi que meu irmão foi fazer medicina e eu pensei, bom, porque antes eu também ficava assim, eu vou mais ir junto com o neto, vou colaborar com ele, eu sou mulher e tal. E aí eu pensei, bom, então agora eu acho que eu posso ir atrás desse sonho. E também porque eu tive uma vez uma palavra sobre esse projeto de Deus, sabe? Uma coisa... Uma direção. Uma direção. E aí foi que no meio da pandemia a gente pegou Covid todo mundo lá em casa. Então a gente ficou 14 dias dentro de casa. Fazendo DR da família. Todo mundo junto, ainda no meu aniversário, porque minha mãe ficou ruim. Nossa. E aí eu acho que foi a hora que eu parei, que eu tive tempo, eu já queria isso e eu pensava o quê? Eu já fui me programando para isso, então, sim, a gente decidiu sair da franquia para fazer um negócio próprio, porque é muita gente para gerir, né? É muita coisa, então você tem que também dar uma focada. E hoje eu vejo mais do que nunca que se eu tivesse começado enquanto eu tinha as Erings, eu não teria dado conta mesmo. Que era muita coisa. Muita coisa. Então foi que a gente acabou vendendo a Ering. E aí eu vi que eu ia ter tempo e eu falei, bom, agora eu vou atrás de realizar esse sonho. Aí entrei em contato com a Vanessa. Então eu já tinha falado com a Vanessa em 2016, já tinha falado em 2017, entrei em contato. E para ela também foi um momento bom, né? E talvez em outro momento não teria dado certo essa parceria com ela. Isso aí. Eu entrei em contato com ela e falei, bom, vou começar. Vou começar pequeno e vou começar. Isso. E quando eu vi hoje eu olho e falo, gente, eu fiz isso mesmo. Não, e tá linda a coleção, viu? Que dia, Paola, que as pessoas podem começar a olhar? Eu vou lançar, a gente vai lançar no dia 2, a nível nacional. Até então eu tinha feito um lançamento aqui em Sorriso, mas como a marca é para atacado também, sim, aqui para o consumidor final em Sorriso também, claro. E então a gente já está fazendo o lançamento dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, hein, pessoal? Então, fiquem ligadinhos aí. A Paola vai... Qual é o arroba da marca, Paola? @paolagiacomelli.brand. Eu ainda não lancei o Instagram, eu vou abrir ele no dia 2. Né? Já tem várias solicitaçõezinhas lá que eu sempre marco o pessoal. E é isso. Paola, então... As pessoas que têm interesse na tua marca, que elas querem comprar para revender, o cliente final pode comprar no teu showroom
se for em Sorriso. Isso. Mas quem tá ouvindo nós aí interessou pelo teu look maravilhoso, que já é da tua marca, Isso. né? E como que a pessoa faria para comprar? É varejista, atacado? Então, na verdade, a gente pode estar atendendo sim o consumidor final. A gente indica as lojas que revendem a Paola, ou a gente pode estar fazendo um atendimento personalizado também, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Hoje está tudo muito facilitado. Sim. E os lojistas, a gente vai estar enviando lookbook online, as nossas peças são de muita qualidade, né? A gente cuida muito Lindas. disso, é uma das coisas, uma das premissas. O tecido, pessoal, é de primeira e o acabamento é perfeito, é alfaiataria pura. É impecável. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho. Hoje está tudo muito online também, Sim. depois da pandemia, né? Então, para os lojistas, agora a gente tem o showroom aqui. Quem quiser vir visitar, conhecer. Pode vir fisicamente aqui. Sim. Então, no final, eu vou deixar, depois de editado o vídeo, a gente vai pôr no YouTube, eu vou deixar os contatos da marca da Paola para vocês acompanharem. E o arroba, fala de novo, Paola. @Paola Giacomelli, com 2 L's, .brand. Isso, daí vocês podem entrar lá e chamar no direct, né, Paola? Isso. Paola, para quem quer empreender, que hoje trabalha ou em CLT ou trabalha em alguma área que não se preenche, não é o que ele sonhou, o que você diria para essa pessoa começar, tipo, 2021 vivendo o sonho ou trabalhando pelo menos no que ama, no que gosta e não simplesmente pela questão financeira, né? Sim. A gente vê que tem muitas pessoas que trabalham ou para sustentar, às vezes, a qualidade de vida que leva, ou por falta de coragem mesmo, né, de viver o sonho. O que você diria para esse pessoal aí? Bom, então, eu falo assim que primeiro de tudo, você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo, tem que ter coragem. Mas se isso arde dentro de você, você vai dar conta de fazer, né? Quando a coisa está dentro de ti, é uma coisa que você sempre quis, porque você vai fazer com prazer, você vai até o fim, você vai persistir, porque é de fato o que você quer. Então eu falo assim, comece. Uma das maneiras boas para quem gosta de vender, comprar e vender. Você consegue fazer uma grana rápido para poder ir reinvestindo no negócio. Sim. Então eu acho uma boa maneira. E assim, hoje em dia está muito facilitado com o Instagram. Então você pode vender seu produto online. Não precisa nem de não site, buscar, né? É uma frase, né, amiga, que você também sempre fala. Feito é melhor do que perfeito. Sim, eu fui liberta do perfeccionismo. Porque a pessoa perfeccionista, ela nunca vai lançar nada, né? Isso. Ela tá sempre melhorando, mas nunca coloca a funcionar. Porque fica esperando. Se você for esperar o momento certo, esse momento não vai chegar. Porque sempre vai ter uma melhora, né? Você vai querer aprimorar e nunca vai lançar ou se jogar em alguma coisa. E sem contar que você pode perder o time, né? Você Sim. tem alguma ideia. Enquanto você está pensando, tem alguém Outro já vai fazendo, lá. já aprendendo, já. Então eu acho assim, começar e persistir. Porque não é que vai dar certo no primeiro mês, no segundo mês ou no primeiro ano, né? Tem tantas histórias de pessoas. A Coca-Cola foi 25 garrafas que ela vendeu em um ano? Eu não sei se eu vou errar o número, mas foi assim, ridículo. A Coca-Cola, que hoje quem é ela? Exatamente. Né? É perseverança. Eu acho que assim, a chave é começar e ter perseverança. E aí você vai ajustando no meio do caminho, né? Sim. E claro, desde o início eu acho que ter um controle rigoroso para que você consiga se manter nesse negócio, né? Controle de custos, Sim. estudar o mercado. Claro que você não precisa fazer todo um estudo, não estou querendo dizer isso, fazer uma pesquisa, contratar alguém, não. Mas ter noção, ter uma né? noção e começar, e aí você vai entendendo, né? Para isso, vocês podem acompanhar a Paola, o Instagram dela é Paola. Ou Paola Giacomelli? Paola Giacomelli. Com 2 L's. Ela tem muita dica para empreendedorismo e para administração, que é a área dela nas franquias, né? Que vocês têm ainda. Isso. A Girafas e o E-Burger, né? E a do It. E o do It. É ela que gerencia tudo e ela tem aí umas planilhas bem legais que ela pode dividir com você, né, Paola? Sim. Então agora, gente, nós vamos encerrar o nosso bate-papo com a linda da Paola, o primeiro, que vai ter outros, né? A gente vai fazer os lançamentos de coleção, né, amiga? Aqui. É verdade. Vamos fazer uma collab, quem uma sabe. Uma collab, um desfilezinho, vamos combinar. Paola, uma frase que define a tua vida, ou um versículo, o que move você, o que te tira de momentos assim, que te inspiram a sair da cama? Porque tem dias e dias, né? Com certeza. Só quem convive com a gente sabe, né?
Quem olha de fora acha que foi tudo fácil e não é. Não é. E sempre vai ser na vida de todo mundo, né? Tem os altos e baixos, né? Mas o que realmente me faz perseverar é realmente a fé, né? Ter um relacionamento com Deus, porque aí Ele te revigora, Ele te direciona, é uma palavra, é uma confirmação. Você escuta uma mensagem de manhã, vem alguém e confirma essa mensagem pela tarde. E tem um versículo que eu sempre lembro dele e isso me retroalimenta muito, está até no meu WhatsApp, que é em Efésios 3:20. Sim. Que fala assim, porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou sequer pensamos. Uau! Segundo a vontade, uma coisa assim no final. Mas é isso, então realmente eu acho que o que me mantém firme, persistindo, é a minha fé. Que lindo! Gente, então vamos chegar ao fim da nossa entrevista com a Paola. É a primeira de algumas que a gente vai fazer aí, uma série, né, Paola? Precisamos encaixar. Vamos ver se ela dá um tempinho da agenda dela para nós novamente. Muito obrigada a todos, continuem nos seguindo, sigam a Paola, a marca dela, a gente já deixou o arroba aqui. E deixe nos comentários aí, quem estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, que vai ter também, tá bom? Você quer deixar alguma consideração, Paola, alguma frase ou... Só agradecer mesmo o convite, falar que vocês quiserem dicas, sugestões, eu adoro poder ajudar, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei conhecimento. Busque, não tenham vergonha de ir no Instagram meu ou de quem quiser que seja. Manda mensagem, insiste, direct. Buscar informação, sabe? Eu sempre fiz isso, sempre tive mentores. Quando eu vejo uma pessoa que já passou por o que eu vou passar, eu pego o telefone e ligo, tá acontecendo isso, isso e isso, o que eu faço? Então eu tô aqui para ajudar no que eu sei e no que eu não sei. Vocês procurem alguém da área de vocês, enfim, mas vão atrás de conhecimento. Isso aí, gente. Muito obrigada, Paola, pela entrevista, por ter cedido um pedacinho da sua agenda para nós, numa terça-feira à tarde, né, gente? E pessoal, muito obrigada pela audiência. Continuem ligadinhos aí com nós. Beijo. Obrigada, gente. Beijo.